tudo bem? Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. O programa Voa Brasil, com passagens aéreas a R$ 200, deve gerar 6 milhões de bilhetes em 2024. Aposentados e estudantes do ProUni serão os primeiros beneficiados pelo programa, que deve ser lançado ainda em janeiro. Nesta primeira fase, o programa pretende contemplar os aposentados e pensionistas que não tenham viajado nos últimos 12 meses e recebam até 2 salários mínimos e os alunos do programa Universidade para Todos, o ProUni. O governo federal negociou com o setor privado para que seja possível comercializar 6 milhões de bilhetes somente em 2024. A expectativa do Ministério de Portos e Aeroportos é que cerca de 5 milhões de CPFs que não costumam viajar passem a voar a partir dos descontos oferecidos pela iniciativa. O programa tem como objetivo incentivar o turismo nacional e o desenvolvimento regional, promovendo, ao mesmo tempo, a inclusão social. A ideia é tornar as viagens de avião acessíveis a um maior número de brasileiros e impulsionar o deslocamento dentro do país, principalmente para localidades menos atendidas por esse tipo de transporte. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também disse que tem a intenção de criar um Voa Brasil internacional para viabilizar a ida de estudantes ao exterior com bolsas. Para isso, o governo negocia com as companhias aéreas para viabilizar a proposta. E olha só, com juros altos, 1 metro quadrado para aluguel no Brasil chega às máximas em 6 capitais. Mas o movimento vem perdendo força com a perspectiva de queda da Selic. O valor do aluguel residencial parece ter dado um alívio no ano passado depois de várias altas. O IBGE apontou que a alta foi de 3,21% em 2023, abaixo da média do indicador da inflação. Apesar disso, todas as cidades registraram em 2023 o maior valor médio do metro quadrado para aluguel desde 2019. Houve também uma mudança de ritmo de demanda. Segundo o relatório, a alta acumulada no ano passado é menor do que a registrada no ano anterior, em 2022, em metade das cidades. Em boa parte da cidade, já é possível ver um movimento de desaceleração. O principal fator é o ciclo de redução da taxa básica de juros, a Selic. Com juros menores, o consumidor fica mais propenso a entrar em financiamentos, aumentando o estoque de imóveis disponíveis para alocação. A pesquisa também revelou que imóveis maiores têm sido mais procurados para aluguel desde que o trabalho híbrido ficou consolidado entre boa parte das empresas. Em São Paulo, os imóveis com um dormitório tiveram alta acumulada de 8,42% no ano passado. Já os de 2 e 3 dormitórios valorizaram 11,39% e 12,10%. A indústria brasileira avançou em novembro do ano passado, segundo o resultado divulgado pelo IBGE. A alta foi em 9 locais pesquisados. A indústria brasileira cresceu 0,5% em novembro do ano passado, com taxas positivas em 9 dos 15 lugares pesquisados pelo IBGE. Em outubro, o setor havia registrado leve alta de 0,1%. Os maiores avanços de novembro aconteceram nos estados do Paraná, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A pesquisa aponta que as maiores quedas ocorreram no Pernambuco e no Amazonas. Segundo o IBGE, a média móvel trimestral da indústria foi de 0,2% no período encerrado em novembro. Entre setembro e novembro, houve crescimento do setor em 8 dos 15 locais pesquisados, principalmente no Pará, Paraná e Goiás. A indústria brasileira cresceu 1,3% em novembro de 2023 em relação ao mesmo período de 2022. Nesse parâmetro, o Paraná também teve o melhor desempenho, com alta de 21,2%. E nos destaques internacionais, a inflação nos Estados Unidos fechou o ano de 2023 com uma recuperação mais do que a esperada para o ano. Em particular, devido aos preços de moradia, de acordo com o índice IPC, divulgado pelo Departamento do Trabalho.
O índice de preços ao consumo, principal número da inflação, subiu 3,4% em dezembro em relação ao mesmo mês do ano anterior e foi acima do número de novembro. Apesar disso, a inflação subjacente, que exclui a volatilidade dos preços dos alimentos e da energia, caiu para 3,9% no último ano. Ainda que analistas não esperem que o Federal Reserve baseie o nível das taxas de juros nos dados de um mês, a aceleração da inflação pode aumentar a pressão sobre o Banco Central dos Estados Unidos. O objetivo da manutenção das taxas de juros em um patamar elevado é aliviar a demanda de crédito e conseguir reduzir a inflação de forma sustentável, tornando mais atrativo poupar do que gastar. Apesar do aumento em dezembro, a inflação diminuiu significativamente desde o pico de 9,1% alcançado em junho de 2022. Depois da divulgação dos dados, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que o governo deve fazer mais para enfrentar o aumento dos preços, apesar de ter conseguido avanços notáveis no número de empregos e salários. O ano de 2023 foi confirmado o mais quente já registrado, segundo o relatório do Observatório Europeu Copérnicos. Ao longo do ano passado, os cientistas já vinham alertando que isso aconteceria. O Observatório Europeu do Clima Copérnicos anunciou em seu relatório anual que a temperatura média mundial no ano passado foi de 14,98 graus. Pela primeira vez, todos os dias dentro de um ano ficaram 1 grau acima do nível pré-industrial, sendo que em metade de 2023, os termômetros chegaram a ultrapassar 1,5 grau e em 2 dias de novembro ficaram 2 graus mais quentes. Foram as temperaturas mais altas nos últimos 100 mil anos. O documento do Copérnicos revela um aquecimento violento, com diversos recordes diários e mensais quebrados. A temperatura da Terra em 2023 chegou muito perto do 1,5 graus estabelecido por cientistas como limite seguro para evitar as consequências mais graves das mudanças climáticas. Esse limiar de aumento da taxa média de temperatura global foi estipulado no Acordo de Paris para até o final deste século e a previsão é que não fosse atingido antes de 2030. A temperatura média da superfície do mar, outro indicador importante, também está batendo recordes em todos os oceanos do mundo. Os indicadores marinhos são dados fundamentais porque o mar serve como regulador da temperatura planetária, absorvendo o excesso de calor e CO2. O fenômeno El Niño acentuou os registros e ajudou a perdurar o clima em todos os cantos do planeta, desde grandes incêndios no Canadá até secas extremas na África, no Oriente Médio, ou altas temperaturas em pleno inverno na Austrália ou no continente sul. E antes de encerrar, olha só, um projeto na Holanda colocou em prática uma ideia simples e criativa para proteger o meio ambiente. A Biblioteca Fashion de Amsterdã, que tem como objetivo diminuir o desperdício de roupas e a poluição do setor da moda. A loja é um gigantesco closet compartilhado, onde você pode pagar o aluguel dos itens, que custam em média 50 centavos de euro, o equivalente a quase R$3. Bem-vindo à Biblioteca Fashion de Amsterdã. O grande guarda-roupa compartilhado da capital holandesa é uma resposta contra o desperdício de roupas e a poluição do setor da moda. Centenas de calças, casacos e macacões de cores vivas são classificados por marca ou estilo, cada um com uma etiqueta indicando o preço de venda ou quanto custa o aluguel do item por dia. O preço do aluguel diário varia de cerca de 50 centavos de euro a alguns euros, dependendo da fidelidade do cliente, com que frequência ele aluga roupas e quanto são emprestadas. Sowieso. Ja, het is gewoon heel fijn. Ja, tuurlijk. Ik denk hoe meer... É muito legal. Sim, acho que quanto mais isso existir. Muitas roupas são compradas e não usadas. É uma maneira muito boa de usar roupas novas sem sobrecarregar o planeta. ...kunnen dragen zonder dat je de aarde ontzettend belast. Dus ja, zeker. Na era do fast fashion, a tendência de comprar roupas a preços baixos e descartá-las rapidamente, a ONU alerta que uma pessoa compra, em média, 60% mais roupas do que há 15 anos.
enquanto cada peça é mantida por apenas metade do tempo. De acordo com as Nações Unidas, em 2022, o setor têxtil foi responsável por entre 2% e 8% das emissões globais de carbono. A biblioteca também tem uma seção online, além de pontos de entrega e coleta em outras cidades holandesas. Os clientes se inscrevem por uma taxa de 10 euros, o que lhes permite pegar emprestado ou comprar roupas da coleção. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até mais.